Fala galera, tudo bem? Fazia tempo que alguns alunos meus, principalmente, pediam para eu recomendar quadrinhos do Aranha. Por quê? Eles sabem que é o meu personagem de quadrinhos favoritos. Quando a gente fala de quadrinhos de super-herói, nesse estilo mais norte-americano mesmo, mais específico. E eu tenho muita coisa do Aranha aqui. Então eu decidi separar algumas coisas que eu gosto muito. Não consegui separar tudo, porque tem muito quadrinho meu do Homem-Aranha que está na casa dos meus pais, em Tirapina. Então eu vou falar das coisas que eu tenho aqui e vou indicar uma outra historinha que eu lembro, tá? Primeiro de tudo, uma edição do Aranha que é bem fácil de encontrar, porque ela é um pouco mais atual. E eu recomendo muito para quem quer começar a ler o personagem, é o Homem-Aranha daquela coleção capa vermelha da Salvat, que no caso é a número 2. Na época eu acho que ela custava em torno de R$20, porque ela foi realmente a segunda edição a sair. Muitas vezes essas coleções não seguem a ordem da numeração da capa conforme ela sai, né? Sai tudo meio atrapalhado, sai a 20 e pouco, aí sai a 11, é tudo meio bagunçado. Mas essa aqui ela é bem legal porque o objetivo da coleção de capa vermelha da Salvat era apresentar os personagens. Então a edição do Homem-Aranha traz histórias essenciais para ele. Por exemplo, ela abre já com as histórias originais do Aranha. Lá com o Steve Ditko e o Stan Lee apresentando o personagem. Então isso aqui é legal para você conhecer um pouquinho as origens. E mesmo para quem não gosta tanto desse traço, desse estilo, tem também um apelo de aparecer o Sexteto Sinistro pela primeira vez aqui nessa edição. Claro, mais uma vez, né, é um compilado de várias histórias, essa edição específica. E ela pega também uma fase que eu gosto muito do Aranha, que foi basicamente o que me marcou, o que fez com que eu acompanhasse os quadrinhos e principalmente o Homem-Aranha, que é a fase onde o Romita Jr. é o desenhista e onde o Peter ele é professor. E todas as histórias são muito sensíveis nessa fase. Tem essa coisa mundana dele tentar compreender o que está acontecendo, dele ter problemas econômicos, que é uma coisa que consolidou muito o Aranha, tanto antigamente quanto nessa fase aqui em 2000, funcionava muito bem também. Depois existiram uma série de alterações. E a gente tem uma ediçãozinha aqui que é o aniversário do Peter. Então passa por vários momentos, reconta vários momentos importantes da história dele. Por isso é uma edição bem legal. Eles recontam a aparição do Abutre, recontam uma cena bem épica onde ele enfrenta o Octopus. E para finalizar tem duas historinhas ainda do ponto de vista da Tia May, uma delas, que eu acho bastante legal, essa historinha do ponto de vista da Tia May, porque mostra como as pessoas enxergam o Peter e é que ela já sabe que o Peter é o Homem-Aranha. E tem uma outra do ponto de vista também de um personagem que ele é de certa maneira o cara que constrói as roupas para vários vilões e heróis também. E tem umas cenazinhas bem engraçadas aqui, tipo do Peter vestido de Homem-Aranha aqui e tal, que é uma maneira que ele confronta as coisas dele, enfim. É uma fase que me marcou muito e eu acho muito divertida. Depois dela, uma coisa que vocês podem procurar, essa coleçãozinha, grandes clássicos do Homem-Aranha, especialmente a número 3, que é a morte de Gwen Stacy. A morte da Gwen foi muito importante na história mesmo dos quadrinhos, porque alguns consideram um marco para a história dos quadrinhos norte-americanos, como se deixasse de ter uma fase que as histórias eram um pouquinho mais bobas e passam a ser um pouco mais sérias, mais humanas. Também existiam histórias do Homem-Aranha que falavam de drogas. E aqui você entende por que o Duende Verde é um dos principais oponentes do Peter. Basicamente, ele é o grande culpado pela morte da Gwen. Cara, isso é muito legal. Até foi explorado, a morte do Duende, como acontece aqui, foi explorada na trilogia do Sanheim, no primeiro filme, lá de 2000, eu acho. 2000 e pouquinho, não lembro. E a morte da Gwen foi explorada no segundo filme do Amazing Spider-Man. É bem fiel visualmente, mas é muito mais emocionante aqui. Se você quer ver esse lado humano, que é a coisa mais interessante, talvez mais essencial do Homem-Aranha, vale muito a pena. Depois você pode passar por um dos maiores clássicos do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha Azul. Eu já indiquei parte da trilogia das cores, que hoje em dia é uma tetralogia, mas o que é isso para quem não conhece? O Tim Sale e o Jeff Loeb, eles fizeram essa trilogia das cores, então é o Homem-Aranha Azul, o Demolidor Amarelo, o Hulk Cinza, e depois saiu o Capitão América Branco. E o Demolidor Amarelo é incrível, o Homem-Aranha Azul também é muito bom. Então eu aconselho vocês a procurarem. Basicamente a gente vai ver mais um pouquinho aqui sobre a relação do Peter com a Gwen. Eu sempre achei o trabalho da arte aqui do Geoff Loeb muito legal, eu gosto bastante. Gosto desses dois trabalhando juntos, eles são responsáveis pelo Longo Dia das Bruxas também, do Batman. E a gente mostra, aqui a gente entende um pouquinho melhor a relação dele com a Gwen, como que ele conheceu a Mary Jane também. Mostra esse lado de um romance, de novo, essa coisa do aspecto bem humano do Aranha.
além da participação de uma série de vilões clássicos, como aqui no caso o Rhino. Então, o Homem-Aranha Azul saiu numa coleção um pouco mais recente também no Homem-Aranha da Salvat, então não deve ser tão difícil de encontrar. E outro clássico bem legal, que é do DeMatteis, é o Última Caçada de Kraven. Cara, eu gosto muito disso, até tinha uma capinha mais simples, numa outra coleçãozinha, decidi trocar pra essa, porque é legal, né? Quero ter o capa dura, já que eu gosto tanto do Aranha. E aqui a gente tem um dos vilões mais interessantes do Aranha, que é o Kraven. E o que ele é? O que é esse vilão? Basicamente ele é um grande caçador, que ele diz que ele já derrotou todas as feras que existem no mundo. Ele é da África, ele é um caçador nato, assim, ele é um cara incrível. E ele vira o inimigo do Aranha, porque o objetivo dele é conseguir caçar o Aranha, o que seria a caçada mais difícil possível. E essa é uma história um pouco mais sombria já do Aranha, onde mostra o vilão dele de uma maneira bem sádica, lunática mesmo, e ele tenta vencer o Aranha através de uma série de golpes seguidos assim que ele dá. Ele quer destruir o Aranha dentro da essência dele, ele não quer só matar o Aranha, ele quer destruir a imagem do Aranha. Então vale muito a pena ler isso aqui, de fato é um dos clássicos da Marvel, isso aqui é muito legal. Aqui eu tenho na edição número 9 da coleção da Salvat, mas já foi publicado e republicado várias vezes aqui no Brasil. Na sequência, um quadrinho que esse sim não deve ser fácil de achar, é esse Homem-Aranha, e é só isso que ele tem escrito na capa. Eu nem sei dizer se ele tem algum título específico. A gente também tem aqui Em Memória a Tragédia do 11 de Setembro. Então a capa é toda preta. Assim que você abre a capa, já vem aqui os dizeres: interrompemos nossa programação para uma comunicação especial. E assim que a gente abre, para um comunicado especial, assim que a gente abre, tem uma página dupla do Homem-Aranha confrontando a queda ali das torres. Cara, isso é legal porque mostra do ponto de vista do Aranha, que talvez seja o personagem mais humano da Marvel, o impacto do que é o 11 de setembro. E as histórias em quadrinhos mudaram para sempre depois disso. Elas ficaram mais politizadas, elas falaram mais do aspecto social da coisa. Então isso aqui é bem interessante, não deve ser fácil de ser encontrado, mas na internet provavelmente. E no final aqui, como eu falei, uma fase que me marcou muito do Homem-Aranha, é essa fase onde o Straczynski escrevia e o Romita Jr. desenhava. Então a gente tem o Homem-Aranha de volta ao lar. Capinha preta também da Salvat, edição 21, foi a primeira a sair na banca da Salvat, custava acho que R$10. E cara, é aquela mesma fase que eu tava falando. É o Aranha como professor, tendo que atuar na escola, enquanto ele tem os problemas dele de aranha. Só que aqui nessa fase existe uma nova fase, digamos que da cultura do que seria o Homem-Aranha, da mitologia dele. E aparece um personagem que é o Ezequiel, que ele também tem os poderes de aranha. E ele explica que existe uma série, tem uma linhagem, várias pessoas já tiveram, e existe um vampiro, que é o Morlun, que ele vai procurar destruir o aranha, porque ele caça todos que têm esse poder. Então isso aqui é bem legal e acaba ali com um cliffhanger, né? Com um gancho muito forte. Só que aí só procurando as edições antigas da Panini, eu acho que isso aqui saía lá pelas 7, 8 e 9, essa história. Ali pela, acho que 11, 12, a gente já tinha sequência do que ia acontecer aqui. A Panini lá por 2001, 2002. E uma última aqui, para quem quiser acompanhar o Aranha hoje em dia, uma que é bem facinho de encontrar. Essa espetacular Homem-Aranha que tá saindo, não sei em que edição tá, porque agora parou todos os quadrinhos com a pandemia, tá bem complicado isso aí. Mas, de novo, é uma coisa mais humana. É o Aranha dividindo apartamento, é o Aranha conflitando os principais oponentes dele, como o próprio Rei do Crime, como o Lagarto, retomando alguns vilões antigos. Ele volta a estar casado com a Mary Jane, durante muito tempo ele não estava. Então, cara, tudo que era legal, tudo aquilo que fazia parte do Aranha, tá aqui. Então, recomendo. Valeu, gente, por hoje é isso.